Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio negocia com um atacante que já foi chamado de novo Messi. Sim, eu vou te explicar essa história. Mas isso inviabiliza a chegada do Michael, que tá lá no Al Hilal? Também vou te contar. E a projeção para esse jogo contra o Flamengo, porque tem mudanças. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio negocia com o atacante Juan Manuel Iturbe, 30 anos, e que está no Aris Salônica da Grécia. Quem é esse jogador? O Iturbe é um nome bem conhecido aqui do futebol sul-americano. Quem acompanha o futebol há pelo menos uma década sabe o quanto já foi falado nesse jogador desde o seu surgimento. Ele é argentino por naturalidade, né? Ele nasceu em Buenos Aires, mas como os pais são paraguaios, ele se naturalizou paraguaio. Defendeu a seleção paraguaia durante muito tempo, até 2019, e virou um andarilho do futebol, rodou por vários países, mas o seu começo foi avassalador. Com 17 anos, ele, revelado pelo Cerro Porteño do Paraguai, já assombrava o continente e era comparado a Lionel Messi, pelo seu estilo de jogo. Canhoto, muita habilidade, intenso, mais por dentro, um jogador mais por dentro que vinha com muita força, carregando todo mundo já muito precoce, né, aos 17 anos. Tanto que aos 18 ele é vendido para o Porto de Portugal. Não consegue decolar tanto assim, é emprestado ao River Plate da Argentina, onde tem o seu melhor momento. E ali se destaca mais uma vez, retorna para a Europa, joga tanto no Hellas Verona quanto na Roma, isso da Itália, depois vai para a Premier League no Bournemouth, depois volta para a Itália, mas aí pelo Torino, e aí roda pelo México com Tijuana, Pumas, Pachuca, a lista é enorme. E agora tá lá no Aris Salônica da Grécia com contrato até 30 de junho desse ano. Acontece o seguinte, o salário dele é baixo para os padrões brasileiros, eu diria, né, do que a gente tem investido em jogadores. Apesar dele ter 30 anos, é um jogador que tem uma boa regularidade de partidas. Na última temporada lá no futebol grego, por exemplo, ele tem 77 jogos disputados nessa última temporada. E números até baixos, assim, de participação em gols. Ele tem 8 gols e 4 assistências. Para um meia atacante eu acho baixo, mas também não sei como é que é, não o acompanhei na Liga Grega, né? Não sei qual é a competitividade disso. Mas é um jogador que se falou muito bem desde o seu início, manteve uma certa regularidade mesmo passando por várias equipes, né? Inclusive em seleção, e ele estava livre no mercado, estará a partir do dia 30 de junho. E vindo apenas pelo salário, virou um negócio muito interessante para o Grêmio. Quando eu falo um salário abaixo, é na casa de 300 mil reais. A gente tem visto aí atacantes, especialmente meio atacante, os clubes tendo investindo muito mais do que isso. Claro que daqui a pouco, computando luvas, né, na bonificação pela assinatura do contrato, que é praxe, já que ele não vem de nenhum direito, né, o Grêmio não vai ter que bancar nenhum clube por isso, talvez o salário fique um pouco maior, mas ainda tudo dentro de uma certa normalidade. E atendendo aos requisitos, aos pedidos do técnico Renato Portaluppi. Porque hoje ele é um jogador que começou a atuar mais pelo lado direito. Aquele canhoto que joga pelas beiradas, né? Ele joga também pelo lado esquerdo, mas centraliza muito o jogo, seja para um arremate, seja para um cruzamento, seja para combinar alguma jogada. Jogador muito incisivo. Esse seria o Juan Manuel Iturbe, que o Grêmio está negociando e em vias de contratar. Agora, a pergunta que o torcedor está se fazendo tá, mas e o Michael? Quer dizer que não vem mais? O Michael, ele é muito difícil de ser contratado, o presidente Alberto Guerra já falou sobre isso, só que o Grêmio tem um investidor que está disposto a bancar aquilo que o Al Hilal quer, porque o Renato não vai abrir mão do Michael, a menos que assim não dê mesmo, ele feche com outro clube, o Al Hilal fecha a porta. Enquanto a janela estiver aberta e houver a possibilidade de contratar o Michael, Grêmio e Michael estão acertados. A questão é o valor do que o Al Hilal quer para liberar o jogador, que é cerca de 5 milhões de euros. Mas o Celso Rigo, que é o investidor do Grêmio, estaria disposto a bancar esse valor. Então, enquanto houver, como diria o meu amigo Everaldo Marques, né? Enquanto houver bambu, tem flecha, né? Mais ou menos isso que ele fala. Enquanto tiver chance, o Grêmio vai buscar a contratação do Michael. Então, a contratação do Iturbe, ela é um negócio que aparece agora
para uma precaução. Tipo assim, não conseguimos contratar o Michael, pelo menos um já garantimos. Se conseguir o Michael, o Grêmio terá 2 jogadores para poder incrementar nessa janela e não vai parar por aí, porque, como disse o presidente do clube, no mínimo 1, no máximo 3. O Grêmio também, por conta dessa substituição na folha, está abrindo mão de um cômputo aí com premiações, gatilhos salariais e tal, de R$500 mil com o Diogo Barbosa, que está indo jogar no Fluminense. Vamos lá. Não é exatamente o R$500 mil agora, porque o Grêmio vai pagar metade, 225 mil, enquanto que a outra metade será bancada pelo Fluminense. O Diogo Barbosa não está mais, inclusive, com a delegação, já viajou para o Rio de Janeiro para acertar com o Fluminense, porque se ele entrar em campo contra o Flamengo, ele joga 7 jogos e não pode ser negociado com outro clube da Série A. Então, pelo amor de Deus, não deixem ele entrar em campo. E aí o Fluminense pediu a contratação dele, já falei aqui, né? Porque perdeu laterais esquerdos aí, o Marcelo não está conseguindo jogar, o Guga está improvisado, e o Fernando Diniz entendeu que o Diogo Barbosa podia quebrar esse galho. Valeu, Diniz! Com isso, o Diogo Barbosa está indo jogar no Fluminense e aí o Grêmio libera uma parte da folha, libera um jogador também que não tem apelo com a torcida, que fez parte do rebaixamento, que nunca performou, enfim, e ainda assim substitui, né, nessa questão salarial, por exemplo, pela contratação do Iturbe. Mas no que diz respeito à posição, o Grêmio começa a dar mais chances finalmente para o Cuiabano, que inclusive começou a jogar de atacante, né, nessa retomada dele ao profissional. Ele ficou um tempo fora por lesão também e não conseguia ser aproveitado, e muita gente dizia que ele era fora de forma, aquela coisa toda, e o Grêmio sofrendo, né, com o Diogo Barbosa e tudo mais, até que agora o Cuiabano começa a receber oportunidades e na sua posição. E no 3-5-2 ele consegue até jogar como ala, um jogador mais à frente, mais ou menos parecido com como foi contra o Atlético Paranaense fora de casa, naquela vitória importante que ele jogou muito, que foi a estreia dele no Campeonato Brasileiro. Então, assim, além dele, o Wesley, de 19 anos, vai fazer a sua estreia entre os relacionados, né? Pela primeira vez está sendo relacionado, ele é titular do Sub-20 na lateral esquerda e agora está compondo a equipe. O time que vai encarar o Flamengo tem a seguinte escalação: Gabriel Grando no gol, os 3 zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves, está jogando muito, e Walter Kahneman. Na lateral direita, João Pedro, porque o Fábio teve uma lesão de ligamento, não vai precisar de cirurgia, mas vai ficar de fora de um tempo indeterminado, aí ninguém sabe quanto tempo exatamente, um tratamento mais conservador, mas está fora. O João Pedro, felizmente, estava lesionado também, voltou de lesão, titular da lateral direita. Na esquerda, o Reinaldo, que está suspenso, então entra o Cuiabano, né? O Chico acorda, e o Diogo Barbosa, enfim, não está nos planos, e o Wesley vai para o banco. Meio de campo, Vijaçante, Carbajo e Cristaldo, com Bitelo e Luizito Soares. No 3-5-2, esse é o time que vai encarar o Flamengo no Rio de Janeiro. Jogo dificílimo, jogo assim, falando honestamente, de uma expectativa de um empate sendo um ótimo resultado, porque o Grêmio tá nas primeiras colocações, vai enfrentar um adversário que é candidato ao título fora de casa, tem que pontuar. Se você vencer, ótimo. Se pontuar, tá tudo certo. Se perder, não que complica, mas obviamente é ruim, né? E a gente tem que contar com isso, porque o Flamengo tá começando a crescer nas mãos do Sampaoli, mesmo que tenha sofrido para vencer o Racing, o time já tem mostrado mais valências, né? Muita juventude, muita intensidade, mesclando com esses jogadores de extrema qualidade técnica. Embora algumas lesões, né? O próprio Gabigol tá fora e tudo mais, mas é um time que ainda inspira muitos cuidados. E jogar contra o Flamengo lá nunca é fácil. Embora o Grêmio tenha vencido o Flamengo lá no ano que caiu, né? O gol do Miguel Borja, 1-0. Inacreditável, né? Achei que ali ia ser arrancada. Pois bem, não adiantou nada aquela vitória. Dessa vez diferente, o Grêmio tá numa consistência bacana e talvez seja o grande teste pra gente entender onde esse Grêmio quer chegar, enfim, porque contra o Palmeiras o Grêmio não entrou em campo aqui no Allianz Parque, né? Eu tô usando o Palmeiras como exemplo porque são os 2 grandes times do futebol brasileiro hoje. Tem outros aí, né, performando bem, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro tá muito instável, o São Paulo tá crescendo com o Dorival, mas eu colocaria esses 2, né, Palmeiras e Flamengo. E contra o Palmeiras o Grêmio não entrou em campo praticamente. E agora vai ter esse grande teste contra o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!